Autoridade. Você já parou para pensar no que significa isso? É você fazer valer a sua vontade e ter legitimidade para isso. Pois é justamente o grande tema de Marcos capítulo 11, e essa autoridade que Jesus tinha foi muitas vezes mal compreendida pelas pessoas que circundavam Jesus. Mas o que será que essa autoridade tem a ver conosco? Marcos capítulo 11 nos fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que abre a tradicional última semana de vida de Jesus Cristo. Então você veja, 10 capítulos de Marcos falando do cotidiano de Jesus e os últimos 6 capítulos, ou seja, uma proporção grande do Evangelho de Marcos, se ocupando particularmente da última semana de Jesus, da sua paixão e da sua ressurreição. O enfoque que nós temos aqui nessa semana final prepara o nosso coração para vermos e contemplarmos diante de nós a obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele adentra em Jerusalém e toda a narrativa nos fala de como foram os preparativos, o jumentinho que foi pego aí emprestado, Jesus entrando realmente como rei e ele entrando debaixo da recepção calorosa dos jerusalemitas, né, dos habitantes de Jerusalém. Eles dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Talvez muitas daquelas pessoas estavam recebendo Jesus nos portões de Jerusalém com a expectativa que Jesus realmente entrasse na cidade e tomasse o poder e se colocasse no trono, se transformasse no rei efetivo, tirando o poder dos romanos e implantando o reino tão sonhado, o reino de Davi. Por isso que as hosanas eram gritadas, né? Hosana significa salve-nos agora, é um tipo de interjeição que se fazia ao rei. Nesse contexto, todos viram em Jesus um certo tipo de rei messiânico que não veio para fazer aquilo que o povo esperava que ele fizesse. Quem não gostaria de ter um rei que tivesse poder para multiplicar comida, para curar os enfermos? Jesus seria o melhor dos reis, mas Jesus não veio com esse propósito. E isso fica muito claro na medida em que a narrativa vai sendo contada. Jesus entra em Jerusalém, ele dá uma passada no templo, vê o que está acontecendo e no dia seguinte ele vai novamente ao templo, mas antes dele chegar ao templo, ele passa por uma figueira que tinha folhas, não era tempo da figueira produzir frutos, mas Jesus, ao ver que a figueira não tinha figos e eles estavam com fome, amaldiçoa a figueira e a figueira acaba secando. Você já parou para pensar por que Jesus fez isso? Por que Jesus amaldiçoou uma figueira que está com folhas, ok? Que não era tempo de dar figos e só por causa da fome de Jesus, será que Jesus ficou bravo e amaldiçoou? A maldição sobre a figueira é uma sinalização muito clara daquilo que Jesus estava a fazer. Jesus, o Messias, antes de se sentar no trono, antes de ter o controle de fato de todas as coisas e de implementar o reino davídico, ele tinha coisas a acertar e coisas a consertar. A figueira é símbolo aqui tanto da antiga ordem de adoração no templo, quanto de toda a casta sacerdotal, toda a liderança, que com uma palavra de juízo estão sendo deslocados. Ao julgar a figueira, Jesus estava dando sinal que ele estava entrando em Jerusalém com a autoridade de exercer juízo sobre o templo, sobre a antiga ordem, porque a partir dele, Jesus, um novo tempo, uma nova ordem seria inaugurada.
entrada. E Jesus, de fato, depois disso, entra no templo e ele vê cambistas lá fazendo negócios. Cambista por quê? Porque no templo não se admitia a moeda romana em circulação por causa da esfinge do imperador lá. Isso seria a quebra do primeiro e do segundo mandamento. O que se fazia? No templo existia uma moeda própria, tá? Que era trocada pela moeda que se usava fora do templo, e nisso aplicava-se taxas exorbitantes de câmbio, e também dentro do templo eram vendidos as próprias ofertas a serem sacrificadas. Então você imagina que o templo, que era a casa de oração das nações, havia se transformado mais num lugar de comércio que beneficiava justamente os líderes religiosos, os sacerdotes, toda essa galera que de alguma maneira recebia alguma coisa em termos financeiros por causa de todo esse comércio. Jesus fica indignado com isso. Ele vira as mesas, expulsa todos e diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram ela num covil de ladrões. A partir desse momento, os líderes religiosos ficam com uma bronca tão grande de Jesus que eles pensam em matá-lo. No dia seguinte, enquanto novamente Jesus está indo para o templo, eles olham para a figueira que havia sido amaldiçoada e ela está seca. E Jesus, ele dá uma lição muito importante sobre a fé. A figueira, aquilo que ela simboliza, era o juízo que Jesus estava fazendo contra o templo e contra os líderes religiosos. Mas para os discípulos, também aquilo era uma grande lição da fé. E Jesus diz: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Aquilo que nos diferencia da liderança corrompida de Jerusalém, dos líderes religiosos que estavam utilizando o templo mais para os negócios próprios de forma escusa dos verdadeiros discípulos de Jesus, a diferenciação está aqui. Enquanto eles estão sendo julgados pelos seus pecados, pela sua impiedade, pelo seu abuso de poder, os discípulos deveriam ter a fé suficiente para fazer com que aquela figueira secasse, para fazer com que montes fossem transportados, a fé que agrada a Deus. E Jesus, ao chegar no templo, ele é barrado pelos líderes religiosos que perguntam o seguinte: escuta, Jesus, com que autoridade você está fazendo isso? Quem é você para fazer o que você fez ontem aqui? Virou as mesas nesse evento que nós chamamos de purificação do templo, mas eu não gosto muito dessa denominação purificação do templo, porque o templo, efetivamente, ele é extinto e abolido por Jesus, porque o juízo de Deus, ele é colocado lá e o templo vai ser destruído derradeiramente lá em 70 depois de Cristo. É o incidente do templo, é o juízo de Jesus sobre o templo, sobre os líderes religiosos, e os líderes religiosos dizem: com que autoridade você está fazendo isso? E Jesus diz o seguinte: eu não vou dizer não. Primeiro vocês vão ter que responder com que autoridade João batizou, se é a autoridade que vem de Deus ou se é a autoridade que vem dos homens. Os líderes religiosos ficaram com um nó na cabeça, porque qualquer resposta que eles dessem iria comprometê-los, e Jesus diz: eu também não vou dizer com que autoridade eu estou fazendo tudo isso. Mas Jesus não precisaria nem dizer, porque ele é o Messias de Israel, aquele que veio para colocar a sua nação, o seu povo em ordem. E aquilo que Jesus estava fazendo era baseado, lastreado na autoridade que ele tinha como filho de Deus. Lembra-se, lá no começo do evangelho, este é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus, apenas o Filho de Deus tem o poder e a autoridade para fazer todas essas coisas, para trazer uma nova ordem. O templo de Jerusalém já não teria mais a utilidade, e como Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, ele agora era o novo templo, aonde haveria o encontro e a pacificação entre Deus e o seu povo. Quando nós vemos um texto como esse, nós percebemos que muitas pessoas tinham percepções erradas
a respeito de Jesus. Percepções políticas, talvez. Muitas pessoas, às vezes, questionavam a própria autoridade que Jesus tinha em fazer aquilo que ele fazia. Mas Jesus nunca deixou essas pessoas sem resposta. Jesus sempre mostrou que ele era, sim, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Talvez que não viera como as pessoas esperavam que ele viesse, mas que veio cumprindo as Escrituras para trazer restauração, que é uma restauração muito mais plena do que uma restauração política, que é uma restauração muito mais absoluta do que você simplesmente reconstruir dos cacos um reino geográfico. Jesus está lidando com vidas, Jesus está lidando com um novo povo, com a nova família que começa nele. Nós fazemos parte dessa nova família de Jesus Cristo. E o convite desse texto é que nós reconheçamos que a autoridade de Jesus vem de Deus. A autoridade de Jesus, aquilo que torna legítimo aquilo que Jesus está fazendo, está baseado naquilo que foi predito nas Sagradas Escrituras, no próprio Filho de Deus, que veio como ser humano para morrer. E a partir desse capítulo, nós temos todo uma jornada que vai culminar na paixão, na morte de Jesus Cristo, dando um nó na cabeça de todas as pessoas, frustrando expectativas, mas estabelecendo a verdade de que o Filho de Deus veio com esse propósito, para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos por meio do seu nome. Eu e você fazemos parte dessa história, que possamos olhar para Jesus, reconhecer a sua divina autoridade, nos curvarmos diante dele. E os capítulos se seguem, nós vamos ver a história da paixão chegando aos poucos. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, tchau.